prosseguir então com aquilo que o Senhor tem nos direcionado esse dia, continuar a trajetória que começamos sobre a luta pela família. Nós vimos 3 forças coligadas que se levantam contra o propósito eterno de Deus. Pela família ser um componente estratégico de Deus, uma ferramenta de Deus para o cumprimento do seu propósito, essas forças atacam diretamente a família. Quais são elas? O mundo, Satanás e a carne. E Deus nos convoca a termos uma postura correta e agirmos, nos levantarmos contra todo tipo de investida do inimigo. Amém? Nós vamos ver agora as armas que temos nessa luta. Isso não é algo exaustivo, ou seja, nessas coisas que vamos falar aqui, nós vamos citar 3 armas, mas eu diria que são as principais, mesmo porque não há um relato detalhado de quais são as armas que temos, mas tem algumas que sabemos que temos. 2 Coríntios 10, a partir do verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que ele está falando de andando na carne aqui, ele não está falando de uma vida carnal, não. O que ele quer dizer é o seguinte: embora ainda vivendo nesse corpo que nós temos, ainda sendo pessoas de carne e osso, nós não lutamos, nós não combatemos com armas carnais. É isso que ele está dizendo. De acordo com as armas carnais. Por quê? As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, é uma luta que temos, que lutamos com armas que não são carnais, ou seja, essas armas são espirituais, e que, à medida que vencemos essa luta, quem são os nossos prisioneiros? Que vamos levar cativos. Está escrito aí. Os pensamentos, a obediência de Cristo. Amém? As armas que temos, então, elas não são carnais, são espirituais. E os 3 pontos que eu vou citar agora aqui, embora eles não sejam literalmente armas, eles são recursos poderosos de Deus em nossa luta contra a família. O primeiro que eu quero colocar aqui, que aí sim é uma arma, e ele inclusive aparece na descrição da armadura que temos em Efésios 6, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é dita lá em Efésios 6 ser a espada do Espírito, não é isso? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela é um instrumento de luta, ela é uma arma que a pessoa que a maneja usa para atacar e para se defender. E precisa saber manejar bem a espada. Uma pessoa portando uma espada que não sabe manejar bem, vai acabar se machucando. Então nós precisamos aprender a manejar bem a palavra da verdade, para que ela possa ser uma arma nas nossas mãos contra o inimigo.
Uma arma de ataque contra o inimigo e uma arma de defesa contra as investidas que ele faz contra nós. Nós somos muito abençoados por ter a palavra de Deus. Ela tem instruções e ensinamentos para todos os aspectos da nossa vida, inclusive da vida familiar. Seus ensinamentos são claros, sinceros, precisos e perfeitos. São para todas as famílias de todas as épocas. Nós precisamos resgatar o valor que damos à palavra de Deus na edificação das nossas famílias. Muitas vezes nós queremos resolver situações, mas não recorremos à palavra de Deus. Muitas vezes nós temos que trazer orientação, temos que trazer correção, mas fazemos isso sem lançar mão da palavra de Deus. E aí passa-se apenas nossa opinião, nossos conselhos, nossos palpites a respeito do assunto. Mas quando trazemos a palavra de Deus, quando identificamos aquilo que Deus diz, a sua vontade para uma questão específica, já não somos mais nós que estamos dizendo aquilo. É Deus por meio da sua palavra. Quando nós vamos lidar com uma questão qualquer que seja, e precisamos emitir o nosso julgamento, emitir a nossa opinião, dar o nosso conselho, falar, corrigir, tudo tem que estar amparado pela palavra de Deus. Se eu acho que lá em casa algo tem que ser assim, assim e assim, isso tem que vir da palavra de Deus, senão eu descarto. Por mais que seja algo que meu avô, meu pai sempre fizeram toda a sua vida e ensinaram para mim, não serve. Não serve. Nós precisamos extrair da palavra todo tipo de princípio que queremos que a nossa família viva. É muito comum você ver, principalmente em famílias mais assim, patriarcais, tal assim, onde as pessoas querem que as coisas sejam assim, assim, assim. Se pergunta por quê? Por quê? Não, porque isso é certo, porque eu sempre aprendi assim, porque meu pai sempre me ensinou isso, sempre aquilo. Agora, isso que sempre foi ensinado, assim, 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 veio da palavra de Deus, passa pela prova das Escrituras. Se não passa, não serve. Se o que você aprendeu está de acordo com a palavra, você não precisa remover nada. Agora, por melhor que fosse o princípio, por melhor que fosse que a gente possa julgar, se não passar pela palavra, se eu não encontro isso daí na palavra, não faz sentido. Por que eu vou me preocupar em fazer coisas que atendem a uma filosofia e conceitos humanos, que vão demandar esforço e dedicação meu para conseguir obedecer aquilo, se Deus não colocou aquilo na sua palavra e não demanda de mim que eu faça? É prudente você fazer o quê? Construir em cima da palavra, em cima do que Deus demanda. E se atender aquilo que os teus antepassados ensinaram, bem, concentra em Jesus, concentra na palavra. É melhor você olhar para as Escrituras e para a palavra de Deus e procurar obedecer o que está ali, fazer o que Deus manda, do que às vezes tentar decifrar tudo que vem para você do passado e ver o que passa e o que não passa. Resgate então o valor que a palavra de Deus tem no seu dia a dia e no dia a dia da sua família. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é inspirada por Deus? Significa que as palavras que estão escritas aqui não nasceram de homem algum. As palavras que estão escritas aqui foram escritas por homens, mas
nasceram em Deus. É isso que significa. A fonte do que está aqui é divina. Amém? Guarda isso. Essas palavras que estão escritas aqui, Paulo chama de sagradas letras. Toda a Escritura é divinamente inspirada, surge de Deus, vem pelo Espírito, passa pelo coração de homens santos que registraram para nós que podemos ter acesso a isso hoje. Elas revelam a vontade de Deus para as nossas vidas. Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução de justiça. Então, para que é útil? Olha aí, me ajuda aí. Para que é útil? Que fala aí? Primeiro, para o ensino. Lembrando que precisamos ensinar as nossas famílias, esposa e filhos, a palavra de Deus. A gente pensa assim, o dia que eu for um líder de grupo, que for ensinar a palavra, aí eu preciso aprender. Não, amados. Todos nós que temos uma família, precisamos conhecer o suficiente da palavra para poder ensinar, porque ela é útil para o ensino. E para que mais? Repreensão. Quando eu preciso corrigir um filho, repreendê-lo por um ato errado que ele fez, eu posso simplesmente chegar lá e dar uma dura. Ou eu posso usar uma ferramenta útil para isso, que é a palavra de Deus, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que, qual que é a finalidade dessa aplicação da palavra de Deus? A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aí a gente chega a um ponto que demanda de nós duas coisas. A primeira é conhecer a palavra. E a segunda, obedecer a palavra. Não é isso? Não adianta eu só conhecer. Mas também, como é que eu vou obedecer sem conhecer? Então eu preciso conhecer a palavra. E como é que eu posso conhecer a palavra de Deus? Quem me dá uma dica? Hã? Não é pegadinha não, pode falar. Lendo, amém, muito bem. Lendo, é isso que eu faço assim, lendo a Bíblia. Lendo o que está escrito lá. Nem sempre ler vai fazer com que eu compreenda o que está escrito. Mas é o começo. Se eu não me dispor a ler a Escritura, eu não vou chegar a conhecer. É lógico que existem situações onde a pessoa não sabe ler e outro pode ler para ela. Aí ela vai ouvir. É importante para a gente saber o seguinte, que quando falamos de palavra de Deus, no contexto do Novo Testamento, palavra tinha um contexto de tradição oral e não escrita. Quando Paulo diz assim, a palavra que vos falamos chegou a vós não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, palavra falada. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia. Por quê? As pessoas daquela época não sabiam ler, não sabiam escrever, grande parte delas. Alguns poucos sabiam ler e escrever. Então, quando Paulo
escrevia as cartas para alguém lá na outra cidade e tal, um dos irmãos lia diante de todos aquela carta. Lia a carta para eles. E eles memorizavam aquilo, guardavam, memorizavam. Tá? E essa é uma coisa que nós precisamos fazer. Ler, ou, quem não sabe, pode ouvir, até que você memorize. Memorize os ensinamentos do Senhor. Esse é só o começo. Em seguida, você precisa colocar isso em prática. Obedecer a palavra. Porque Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que ficou a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, subiram as águas, deram contra aquela casa e ela permaneceu firme, está edificada sobre a rocha. Por outro lado, ele também diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Vieram os ventos, subiram as águas, deram contra aquela casa e foi grande o seu ruína. Então, amados, não basta eu simplesmente ouvir, aprender e saber que as coisas são assim, né? Saber que a função do marido é ser o cabeça da casa, a função do marido é ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, saber que o marido deve amar a sua esposa, que a responsabilidade principal das finanças e todas as coisas do lar estão sobre ele. Não adianta nada eu só saber isso se eu não pôr em prática essas coisas na minha vida. Eu preciso partir para a prática. Eu preciso agir de acordo com a palavra. Amém? Então, não só crer, mas obedecer. E aí uma coisa que vai motivar a sua obediência é a fé. Porque se você não crer naquilo que você viu na palavra, dificilmente você vai obedecer. Mas quando você lê, crê, a obediência vem em seguida. Você lembra? Zaqueu queria ver Jesus. Ele subiu numa árvore e ficou lá esperando Jesus. Quando o Senhor passou ali embaixo, Jesus viu ele. E Jesus disse a ele: desce depressa, porque eu vou na sua casa hoje. O que Zaqueu fez? Desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Então, a palavra de Deus chegou a ele, ele obedeceu e recebeu com alegria. Pedro andando sobre as águas. Você lembra do cenário lá? Os discípulos no barco lá, mar. Aí eles veem alguém lá andando por sobre a água, é um fantasma, né? Aí Jesus fala: não, sou eu. Aí Pedro fala: então diga para eu ir ter contigo, que eu vou, se fosse. Aí o Senhor fala: bem. E Pedro, o que ele fez? Ele creu, não é isso? Creu e ficou no barco. Não, o que ele fez? Creu e agiu. Pôs o pezão lá e pá, foi. E enquanto a fé dele o sustentou, ele permaneceu. A hora que a fé enfraqueceu, que ele ia afundando, Jesus pegou. Porque a graça do Senhor atua sobre as nossas vidas e nos auxilia em tempos de fraqueza. Amém? Aquele cego de nascença que Jesus foi lá, fez barro, molhou os olhos dele, provar errado no tanque de Siloé. Ele foi e voltou vendo. Depois, Jesus pergunta para ele e fala: crês tu no Filho do Homem? Aí ele fala: quem é ele para que eu nele creia? Ou seja, ele obedeceu primeiro para depois crer. É ou não é? Então, amados, diante de uma palavra do Senhor, inspirada, produzida pelo Espírito, nós devemos praticar.
nós devemos obedecer. Não obedecer a palavra de Deus é insensatez. Ela é uma arma de Deus nessa luta e nós não podemos desprezar. Próxima arma. A igreja do Senhor. Ah, mas a igreja é uma arma? É uma tremenda arma. Pastores, discipuladores, irmãos mais maduros, famílias bem formadas, que nós podemos recorrer, que nós podemos pedir auxílio, abrir o coração, repartir as nossas cargas, aprender, imitar. Aí entra uma coisa muito interessante. Nós precisamos, com humildade, aprender a recorrer ao auxílio antes que o problema estoure. Porque muitas vezes o que acontece? Nós vamos querendo resolver tudo, deixar tudo em ordem, surge um problema, a gente, opa, deixa que eu resolvo, ou deixa que eu resolvo, e vai, ou deixa que eu resolvo, né? E aí dá a impressão que está tudo bem, a hora que vem a coisa estoura, e aí eu vou procurar ajuda. Na verdade, amados, nós precisamos lutar lado a lado. Ao menor sinal de interferência do inimigo, nós precisamos recorrer aos irmãos. Quando eu percebo, vislumbro que a luta está ficando difícil, que o inimigo vem chegando, opa, não estou sozinho nessa luta. Eu posso chamar meu irmão e falar, ó, seguinte, ó, estou percebendo isso aqui, essa situação aqui, logo vai dar errado. Me ajuda aqui, me ajuda a discernir esse momento da minha vida. Pode ser um relacionamento com a esposa que começa a entrar num momento delicado. Amado, aconteceu uma coisa assim lá em casa, eu preciso que você me ajude, vamos lá conversar. Nós não queremos deixar isso evoluir, progredir, precisamos resolver esse problema na raiz. E aí nós envolvemos os irmãos, não para apagar um incêndio, mas para combater os focos do incêndio. Para combater o local onde os incêndios surgem. E mais do que isso, nós começamos a falar aqui nessa reunião hoje, iniciamos esse momento falando de o que mesmo? Amigos. De sermos amigos, de construirmos relacionamentos de amizade. E os amigos são aqueles que sabem o que acontece com a minha vida. São aqueles que estão junto de mim. São aqueles de quem eu não escondo nada. Não são cúmplices, são amigos. Porque aquele que é cúmplice, na verdade, não te ama. Mas o amigo, sim. O amigo fala as palavras duras, né? Mas necessárias, que você precisa ouvir quando está em erro. Agora, aquele que não é seu amigo, ele vai compactuar muitas vezes o seu erro, às vezes simplesmente por causa de diversão, e não está nem aí se você no final da estrada cair no buraco. Agora, o seu amigo, na hora que vê você andando por um caminho errado, ele vai chegar para você e falar, não, amado, eu tenho percebido isso aqui na sua vida, é hora de você mudar. Um amigo fala. Se Deus exorta e corrige todo aquele que chama de filho, nós devemos seguir o exemplo do nosso Deus, dos nossos relacionamentos mais preciosos. Não falar, não corrigir, permitir que a pessoa permaneça no erro, não ter coragem de falar, não é seu amigo. Desenvolver esses relacionamentos sadios, onde eu possa abrir o meu coração para alguém, sem ficar temendo o que é que ele vai pensar. Por quê? Porque ele me conhece.
não vai pensar nada diferente do que ele já pensa. Ele vai poder vir ao meu auxílio e corrigir um caminho errado que eu possa ter entrado, e me trazer orientação, me trazer correção, me trazer a palavra do Senhor e me ajudar a sair da crise. Buscar sabedoria, conselho, orientação. Agora, amados, nós precisamos estar próximos de pessoas nas quais identificamos o agir de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos adverte: rejeite as más companhias, rejeite relacionamentos que não produzem edificação. Tito 3, 10 a 11. Rejeitar. É possível que haja relacionamentos que você precisa rejeitar, porque eles não te produzem edificação. São esses amigos? Não são. Comunhão só é possível no Senhor. Não é possível comunhão fora do Senhor. E às vezes nós queremos desenvolver relacionamentos mesmo com irmãos sem a presença do Senhor. Isso não é comunhão. Você pode imaginar assim: a igreja como uma videira. Você já olhou a videira de cima? Como é que é, né? Vê aquelas montes de folhas verdes assim, né? Por baixo, os galhos estão todos entrelaçados, um mistura no outro, um põe a mão aqui, sai uma perna aqui para cima do discipulador, outra aqui em cima do companheiro, outra aqui por lá abraçado nos irmãos do grupo caseiro, e você está sustentado, amparado, emaranhado em relacionamentos que te ajudam. Nós não estamos sozinhos. Estamos ligados uns nos outros. E precisamos nos abrir para esses relacionamentos de forma que eles produzam em nós a verdadeira seiva da videira. Deixar fluir o que vem de Deus. Quando o irmão comenta alguma coisa com você, que está pensando tal coisa, se você percebe que aquilo não vem da palavra de Deus, é a hora de você corrigir antes que ele entre no meio. Ou surgiu tal negócio assim lá, tal, fizeram tal proposta assim, estou pensando em por aqui, assim, ele está falando com você. Você fala: opa, mas isso aí não está testificando, né? Mas aí você fala: ei, que bom, não, vamos lá. Não, peraí. Antes de eu emitir a minha opinião se é bom ou se não é, se está certo ou se não está, baseado no impulso, na empolgação, eu estou dando um parecer para um irmão, para um amigo. E ele pode usar o que eu falei para uma atitude errada. Peraí, meu irmão, vamos orar juntos. Vamos orar essa semana por isso que você falou. Vamos usar armas espirituais. Precisamos aprender a resolver as nossas questões diante de Deus. Diante de Deus. A fazer nossos planos e colocá-los diante de Deus. Quando damos conselhos para alguém, verificar se isso nasceu em Deus. E aqui não é só para discipuladores e maridos, qualquer um de nós. Quando alguém chega para nós e comenta alguma coisa, às vezes nós vamos lá logo dando lá a nossa opinião que deve ser feito. Veio de Deus. É de Deus. Então precisamos procurar e nos envolver com irmãos que podem edificar nossas vidas, para que nós possamos edificar a vida dos outros também. Aí a igreja se torna uma arma poderosa. Aí a igreja passa a ser um conjunto de relacionamentos que fortalecem uns aos outros. E todo o corpo, bem ajustado e ligado, cresce e edifica-se em amor. Próximo ponto. O Espírito Santo.
Efésios 5, 18 a 20, diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quando a palavra fala enchei-vos do Espírito, é uma convocação a você, uma convocação a beber. Sabia que a palavra de Deus manda beber? Não vinho, não quer libertinagem, mas Espírito. Não está contrapondo aqui o Espírito com o vinho à toa. Porque você precisa beber de Deus, se encher do Espírito, trazer mais da substância do Criador para dentro de você, para deixar isso produzir em você as características de Jesus. Encher, não é só um pouco. Você procurar lá, eu vou aqui passar um tempo de oração, pedindo para Deus me encher, vou aqui lá 5 minutos de leitura da Bíblia diária. Não é um pouquinho. É você se encher. É você mergulhar no Espírito Santo e assimilar que nem uma esponja a pessoa dele. Isso que é o resultado aqui que nós vamos falar logo logo. Por quê? Porque ele fala assim, ó: enchei-vos do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se enche do Espírito, uma consequência de você se abastecer até a tampa de Deus é a satisfação. Satisfeito, você começa a dar graças. Você não precisa de outra coisa que te satisfaça. Você não precisa de outra coisa que te alivie. Não precisa de outra coisa que te dê prazer. A presença da pessoa viva do Espírito Santo dentro de você, crescendo a cada dia, leva você a cantar, leva você a salmodiar. Oh Jesus, quão grande é o teu amor pela minha vida. Oh Jesus, você acorda satisfeito com a presença de Deus. Você vai dormir satisfeito com a presença de Deus. Você enfrenta dificuldades e tribulações na sua vida fortalecido na presença de Deus. Porque você sente dentro do seu coração um poder que supera o seu ânimo, um poder que supera a sua capacidade de reação diante dos problemas, um poder que te mantém de pé como uma coluna, aconteça o que acontecer, e Ele governa a sua vida, Ele guia a sua vida, né? Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando nós nos enchemos do Espírito, amados, nós ganhamos a visão de Deus das situações. Nós passamos a ter a ótica de Deus sobre as coisas. Uma situação que acontece no lar, que pode trazer um período de crise, vai ser enfrentada no poder do Espírito Santo. Vai chegar diante de você e vai encontrar alguém atento, vigilante, cheio de Deus para combatê-la. Não vai pegar alguém dormindo, lá, distraído com um monte de coisa, sem poder algum. Quando as coisas se levantarem contra nós, nós vamos achar firmes, postos na pé, cheios de força,
cheios de virtude, plenamente capacitados, com a mente de Cristo para pensar, raciocinar conforme o Senhor e lidar com as situações de forma madura, sábia. Isso é produzido pelo Espírito. Quando falamos aqui do modo de vida carnal, de uma vida voltada para coisas banais, e que fazemos um monte de coisa e não fazemos o que é preciso, como é que revertemos essa situação? O que fazer para reverter isso? Enchei-vos do Espírito. É o Espírito que nos liberta da vida carnal. Em Gálatas fala que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A luta é entre quem? A carne e o Espírito. Não é você contra a carne. É o Espírito. Então o que você tem que fazer? Se fortalecer em Espírito. Crescer em Espírito. E aí você vence a carne. É Ele quem luta em você. E aí tem uma coisa muito interessante. Quantas e quantas vezes, irmãos, já me procuraram, falaram, eu tenho muita dificuldade com a palavra de Deus. Não consigo entender, não consigo compreender, não consigo ler. Agora, como é que é mesmo que você falou? É o certo é que eles com Deus têm o prazer na lei de Deus. Amém. Tenho prazer na lei de Deus. Por que é que deixamos a Bíblia para lá e aquilo é complicado para nós? Porque as coisas que estão ali são espirituais. As coisas que estão ali são espirituais, não são carnais. Um coração carnal jamais vai compreender a palavra de Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu preciso da operação do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso me encher do Espírito. E os meus olhos vão se abrir. Um pequeno texto, quando eu ler, vai falar muito. Por quê? Porque o autor está dentro de mim. Amém? O autor inspirador está dentro de mim. E Ele abre os meus olhos, e abre o meu entendimento, e ilumina os olhos do meu entendimento. E aquilo para mim se torna claro. Por quê? Porque é uma obra do Espírito. Romanos 8, 9 fala o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Estamos sob o domínio do Espírito. Agora aqui vem a pergunta: esta é a realidade da sua vida? Paulo está falando dele e dos irmãos de Roma. Essa é a realidade da sua vida? Você está sob o domínio do Espírito? E a palavra domínio aqui, ela vem da mesma raiz da palavra Senhor, que é Kyrios. Você está sob o senhorio do Espírito? Ele governa a sua vida, Ele guia a sua vida, Ele te comanda para onde ir e para onde não ir, o que pensar e o que não pensar, como falar, como reagir, como responder. Se não, tem um caminho: arrependimento e santificação. Amém? Arrependimento, cair em si e se santificar para Deus.
estava pensando que um sintoma também que avalia a gente, essa capacidade de andar no espírito, é quando você não consegue, por exemplo, estabelecer uma conversa com alguém e ser espiritual. A gente tem muito, assim, às vezes, essa facilidade de conversar sobre vários assuntos. Fala de política, de futebol, de casa, disso, aqui, mas quando eu trabalho, quando você começa a entrar no assunto espiritual, trava, né? A pessoa dá aquela... porque não está fluindo, né? Não está desenvolvendo assunto, né? Não está desenvolvendo aquilo. Então aí parece que o assunto acaba, né, querido? Então, e aí vem os comentários, lá vem ele querendo ser espiritual. Não, queremos ser espiritual sim, é lógico. Nós devemos ser homens espirituais. Não, mano. Então, sejamos. A partir do verso 12 de Romanos, ele fala assim, ó: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Olha só como fala esse texto. Estamos em dívida. É um fato, não é? Está falando que você está em dívida, não é? Não para com a carne. Para com a carne não. Para vivermos sujeitos a ela. Pois, se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Nós estamos em dívida para com Jesus. Devemos tudo a Ele, mas não a carne. E nós vencemos a inclinação do nosso coração no poder de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vamos ser guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, nos diálogos com a esposa, nas conversas, nas crises, nas dificuldades, nas tribulações. Você lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele guia-me por veredas tranquilas, me faz repousar em pastos verdejantes. Não é isso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A sua vara e o seu cajado me consolam. Não é isso? Significa o quê? Que existe uma trajetória que o Senhor está nos conduzindo, por no final são lugares verdejantes, tranquilos. As veredas são as veredas da justiça. E ainda que haja um vale de sombra e de morte no meio, o vale de sombra e de morte não é o destino final. Fala da vara e do cajado, instrumento do pastor que está conduzindo a atravessar junto com você e a passar por outro lado. Isso é ser guiado por Deus. É quando você permite que Ele conduza a sua vida como um pastor, ser guiado pelo Espírito. Está me vindo à memória aqui agora o texto de João 10. Você lembra de João 10? Que fala do bom pastor? E só que antes de Jesus falar que eu sou o bom pastor, ele fala do aprisco, fala do pastor, fala do lobo, né, do pastor mercenário, e fala das ovelhas. Então, o pastor tem uma tarefa do quê? De pegar as ovelhas, levar, vamos tomar o Salmo 23, levar lugares verdejantes, águas de remanso, não é isso?
e trazer de volta para o aprisco, que é um lugar de abrigo, de segurança, não é? Então sai do aprisco, veredas da justiça, pastos verdejantes, águas e remansos, e volta para o aprisco, né? Aí no meio do caminho tem o quê? Tem vale de sombra e de morte, não é? E aí o pastor está com você, te ajuda, te passa pelo vale da sombra da morte, e te conduz de volta para o aprisco, não é? Volta para lá de cá, aí volta para o lado de lá, e no outro dia tem lobo e tal, mas o pastor dá a vida pelas ovelhas, e leva pastos verdejantes, águas de remanso, de volta para o aprisco. E aí Jesus fala o seguinte: eu sou a porta. Eu sou a porta. O que significa isso? Relacionamento com Jesus todos os dias. No processo diário de alimento, de luta e descanso da sua vida, no labor diário da sua vida, você entra e sai por Jesus. Vamos dizer assim. Não é que você sai de Cristo, não. Você se relaciona, se envolve com Jesus o tempo todo. Por isso que ele fala: eu sou a porta. E aí depois que ele fala tudo isso, ele fala: eu sou também o bom pastor. Amém? Então, amados, essa dinâmica de ser guiado pelo Espírito, da vida cheia do Espírito, fortalece as nossas vidas. Eu passo a ser uma ovelha sadia, uma ovelha cheia de vida, que se exercita, que não fica só lá confinada no aprisco, mas ela sai, ela vai aos lugares verdejantes, ela vai às veredas tranquilas, ela enfrenta as dificuldades de lobos, ela enfrenta as dificuldades de vale de sombra e de morte, guiada pelo seu pastor, mas vai e volta e se relaciona e passa pela porta todos os dias. Uma vida diária na presença de Deus, enchendo-se do Espírito Santo todos os dias. Irmãos, nossas famílias precisam de homens que, no ir e vir de todos os dias, no seu trabalho, de ir e voltar, todos os dias, se enchem do Espírito e sejam guiados por Deus. Amém? Se enchem do Espírito e sejam guiados por Deus na sua rotina diária de trabalho, no seu dia a dia, nos seus afazeres. E você é a pessoa que Deus escolheu para a sua família. Não é outro, é você. Essa tarefa é sua. Esse privilégio é seu. É esse o tipo de vida que Jesus nos chama para ter com Ele, para que, vivendo assim com Ele, nós possamos estar diante das nossas famílias, suprindo, cuidando, alimentando com coisas espirituais. Não vai haver lugar para a carne. Não vai haver lugar para o mundo. Não vai haver lugar para Satanás. É assim que resistimos. É assim que impedimos o agir dele. Você acha que ele vai ficar contente com a gente agindo dessa maneira? Não. Ele vai se levantar mais feroz. Mas vai nos encontrar mais preparados. E vai fugir. Porque a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é brincadeira. Não é teoria. É a prática da vida cristã. Se você quiser realmente ver as coisas funcionando na sua vida, precisa colocar essas coisas em prática. Não são opcionais.
não são conselhos, não são dicas. São princípios de Deus para a vida dos discípulos de Jesus. Busque o Espírito Santo. Peça a Deus mais do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Jesus disse assim: pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Você já colocou farinha num saco? Como é que é? Você põe ela, aparentemente está cheia. Quanto pesa aquele saco? Sei lá, 40. Aí você faz o quê? Chacoalha. Ela desce. Aí você pode colocar mais farinha no mesmo saco. Tudo farinha no mesmo saco. Aí você vai lá, recalca. O que acontece? Ela cabe mais. Está compacta e cabe mais. Aí você vai e põe mais. E a hora que ela já está bem compactada e você derrama mais, ainda vai ficar transbordante. É desse tipo de coisa que nós estamos falando com a vida de Jesus em nós. Precisamos mais. Precisamos sacudir, recalcar a medida, para que Deus venha e ponha mais, e ponha mais, e ponha mais, e ponha mais. E Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, do seu interior, de dentro. Quando uma pessoa se dispõe a buscar a palavra de Deus, a se relacionar com a igreja e se encher do Espírito Santo, nada se segura essa pessoa. Deus se derrama sobre ela. E quando Deus se derrama sobre alguém, coisas extraordinárias acontecem. Amém? É esse tipo de vida que nós queremos para nós. É esse tipo de maridos, de pessoas, de pais que nós queremos ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Queremos, ó Deus, diante de Ti nesta tarde, entregar as nossas vidas a Ti. Queremos contar com a Tua graça, Senhor. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, quando nos alimentamos dela, em alguns momentos pode ser amargo, e em outros doce como o mel, Pai. E nós queremos nos alimentar do Senhor todos os dias, e deixar a Tua palavra formar o nosso ser, formar a nossa vida. Faz de nós maridos conforme o Teu Filho, que possamos ser para as nossas esposas, para as nossas famílias, o que Cristo é para a igreja. Amar com o mesmo amor, cuidar com o mesmo cuidado, suprir com o mesmo alimento e fazer simplesmente aquilo que o Senhor faz com a Tua igreja. Também com os nossos filhos, possamos ser um pai como o Senhor é conosco, possamos refletir o Senhor para eles. Também, ó Deus, que os irmãos que estão sendo preparados, ó Deus, estão crescendo para ser cabeças de suas famílias, que desde já eles pratiquem essas coisas. Dá a eles sabedoria, dá a eles graça, dá mais unção, Pai, que eles possam ir ainda mais longe do que nós já fomos, e ser cabeças da sua família, ser colunas da igreja, progredir com a obra, avançar com a obra adiante. E Pai, que juntos possamos um dia contemplar a obra do Senhor pronta na glória e viver a eternidade Te louvando por poder participar do Teu plano eterno e ver que o Senhor nos incluiu nesse propósito, e no último dia ver que o Senhor cumpriu esse propósito e ver a Tua glória brilhando na nossa face e alegrarmos uns com os outros e ver todas as pessoas que o Senhor tocou e salvou e transformou e libertou de situações difíceis, de crises, de dificuldades, de lares destruídos, e ver a glória do Senhor refletida em lares santos, restaurados,
onde o impossível se tornou possível e o Senhor novamente fez valer a tua vontade. Senhor, nós nos entregamos a Ti, nós contamos com o Senhor, contamos com a Tua graça e pedimos que não se aparte de nós a Tua mão, para que o Senhor continue a nos conduzir dia após dia. Em nome de Jesus.